Bem-vindos a mais um 45 minutos à Benfica e mais uma semana e parece que o Benfica não sabe fazer outra coisa senão ganhar. E, e pelo que aconteceu nos últimos dois jogos, a juntar os últimos dois jogos aos outros que o Benfica já tem para trás, o Benfica vai em 13 jogos, 13 vitórias. Algo só conseguido por Sven-Goran Eriksson, que até chegou aos 15. O Benfica vai fazer o 15º jogo em casa contra o Paris Saint-Germain no feriado, no dia 5 de outubro. Vai fazer o 14º no dia 1, frente ao Vitória Sport Clube, ou Vitória de Guimarães, mas para quem é de Guimarães, Vitória Sport Clube. Mas não é desse jogo que nós vamos falar, até porque agora vai haver um interregno de 15 dias em que não vai haver jogos para o campeonato, nem para a Liga dos Campeões, nem Taça de Portugal, nem Taça da Liga. Aliás, Taça da Liga é só durante o Mundial, portanto, Taça da Liga é só depois. Lá é entre novembro e dezembro é que vamos ter Taça da Liga. Taça de Portugal ainda vamos ter antes, mas como eu estava a dizer, vamos falar sobre duas vitórias, mais duas vitórias do Benfica, duas grandes vitórias, uma conseguida no domingo, no passado domingo, frente ao Marítimo, que o Benfica goleou por 5-0. Aliás, de resto, é a primeira goleada chapa 5 do Benfica esta temporada no campeonato. Já tinha feito um chapa 4 frente ao Aroca logo no primeiro jogo do campeonato, mas agora, passados 6 jogos, o Benfica faz chapa 5 no Estádio da Luz, num dos jogos mais tranquilos da equipa do Benfica, em que o Benfica conseguiu gerir o jogo a seu bel prazer. E vamos também falar de uma outra grande vitória, que apesar de não ser tão expressiva, ou dos números não serem tão expressivos ao nível do resultado, como foi este frente ao Marítimo, o Benfica ganhou de reviravolta, de estar a perder para passar a ganhar, e o Benfica teve uma grande vitória em Turim, frente à Juventus por 2-1. É precisamente por aí que nós vamos começar, por esse Juventus 1, Benfica 2. O Benfica que começou a perder muito cedo no jogo, aos 4 minutos, podia ter eventualmente sofrido um segundo, perto dos 10, aos 9 minutos e qualquer coisa segundos. O Kostic podia ter feito o 2-0, esse 2-0 não aconteceu, e depois, mais os minutos passaram, o Benfica estava ligeiramente intranquilo, mas depois, a partir dos 20 minutos, o Benfica conseguiu acalmar e conseguiu principalmente arrastar a equipa das Juventus para o seu meio campo, e de lá para cá o Benfica conseguiu conquistar uma grande penalidade, nítida, completamente nítida, uma pisadela em cima do pé do Gonçalo Ramos. Grande penalidade essa convertida pelo João Mário, e na segunda parte veio a aparecer mais um gol do Benfica, não propriamente aliás, num meio de lance de contra-ataque com uma belíssima jogada combinativa da equipa do Benfica, de trás para a frente, com a finalização primorosa de David Neres para o fundo da baliza das Juventus. E desde que o Benfica marcou o segundo golo, podia ter feito, sem exagero obviamente, e palavras ditas pelo treinador Massimiliano Allegri, que o Benfica podia ter saído de Turim não com 2 golos marcados, mas com 3, 4, eventualmente 5, e se viesse a acontecer, obviamente que seria escandaloso para uma equipa como a Juventus, e a nível mundial, diria eu, mas se calhar não seria tão escandaloso para quem viu o jogo. E como eu acredito que vocês viram o jogo, o Benfica ganhou subliminarmente frente à equipa da Juventus. Foi uma vitória extraordinária da melhor equipa em campo, que foi o Benfica. O Benfica foi a jogo com o 11 mais ou menos habitual, ou com aquele 11 que tem sido habitual na Liga dos Campeões, na Liga dos Campeões, fase de grupos da Liga dos Campeões, bem entendido. Até aqui tinha havido sempre aquelas alterações do lado direito, de quem começava principalmente na direita, que era o Gilberto. A coisa já está a começar a mudar um bocadinho. O Bá
paulatinamente está a começar a ganhar mais minutos e a conquistar o lugar que era do Gilberto. Portanto, a única alteração foi mesmo essa, ou a grande novidade foi mesmo essa, a inclusão do Bá do lado direito da defesa, com Vlaco Dimos, o menino António Silva, Otamendi, Grimaldo, Enzo, Florentino, João Mário, David Neres, Rafa e Gonçalo Ramos. Ainda entraram Frederic Auschnes, Musa, Chiquinho, Diogo Gonçalves e Julian Draxler. Vamos começar precisamente por aqui, já vamos a cada individualidade, porque neste jogo, apesar de ter que se destacar o coletivo todo, há algumas individualidades que precisam de ser destacadas. Eu não vou dizer outra vez, eu vou dizer mais uma vez, porque isto é, é todas as semanas, todas as semanas sempre a falar dos mesmos, porque esses mesmos estão-se a evidenciar cada vez mais. Vou começar, aliás, para já, que ainda não o tinha feito, vou fazê-lo agora. Bem-vindos, Nuno e Pedro. Vamos começar precisamente por aqui, e vou começar precisamente por ti, Pedro. Pedro Batista Bastos. O Benfica foi a Turim e saiu de lá com 2 golos, mas podia ter saído lá com 4 ou 5, mas mais do que os golos marcados pela equipa do Benfica, foram as tão poucas oportunidades que o Benfica concedeu a uma equipa como a Juventus. Boa noite, Francisco, boa noite, Nuno, boa noite aos nossos ouvintes. O Benfica fez uma exibição portentosa em Turim, tendo saído de uma desvantagem de 1-0, tendo reagido muito bem àquele ímpeto inicial das Juventus, onde sentiu muitas dificuldades em conseguir estar a travar aquela equipa. Diga-se passagem até que no início do jogo todo o ambiente estava feito para amedrontar e assustar a equipa do Benfica, com o estádio às escuras, com os efeitos de luz, o AC/DC aos altos berros, enfim. Tudo estava feito para impressionar e para diminuir os jogadores do Benfica. E a verdade é que a Juventus entrou muito bem. Para quem teve a disparate de ser que esta foi... continuou a querer diminuir muito as exibições do Benfica, que esta foi a pior Juventus dos 25 anos. Isso é uma rematada mentira. A Juventus entrou muitíssimo bem, pressionou bem o Benfica, assustou, e o Benfica não conseguiu pensar o jogo das Juventus. Um pormenor muito curioso deste Benfica de Roger Schmidt é que, e notou-se isto com o jogo com as Juventus, é que esta é uma equipa que percebe muito bem como é que o adversário joga, quais são as dinâmicas do adversário, como é que pode reagir, como é que pode diminuir e como é que pode atacar um adversário como a Juventus. Lembremos que a Juventus tinha na sua baliza Perin, que fez uma exibição magnífica. Perin parou para aí 2 golos de cantados. Tem Bonucci, que parou também 2 golos cantados, não é? Quer dizer, tem Cuadrado, tem Paredes, tem uma série de craques, mas que não funcionam tão bem como neste momento funciona o Benfica, e que ficaram surpreendidos com a inteligência com que o Benfica encarou este jogo e soube dar a volta por cima. Uma equipa amedrontada, uma equipa sem inteligência, teria procurado atacar ou defender de uma determinada maneira e, quem sabe, após o empate, defender o resultado em casa da Vecchia Senhora. E não foi isso que nós vimos. Porque, para além da inteligência, o Benfica demonstrou ter a coragem, a ousadia de atacar em casa das Juventus, que foi também um dos elementos que ninguém estava à espera neste Benfica Roger Schmidt. Era que a estrutura daquela equipa, de qual não se fizeram substituições, salvo erro, até aos 80 minutos. Portanto, a equipa manteve-se homogénea em encarar o jogo e, logo na frente de ataque, a ter uma fluidez impressionante. Foi essa fluidez que lhe permitiu ter a inteligência e ter a temeridade
de dar a volta a um resultado por cima num estádio muito desfavorável, com ao início, conforme vos disse, com um ambiente tremendo, e dos quais houve pormenores que eu achei absolutamente deliciosos. Por exemplo, há pouco falávamos das individualidades, eu não me canso de ver aquele chega para lá do nosso António Silva ao Bonucci, não é? Quer dizer, só um miúdo com um, um par de testículos feitos na lesnave, digamos assim, é que se atreveria naquele momento de jogo com as provocações e a pressão que os jogadores italianos punham em cada falta que conquistavam, em cada gritaria, em cada quesilha. E note-se que o Benfica não caiu nas esparrelas das velhas raposas, da provocação. Quando o João Mário marcou o penalti, o Perin saiu furibundo da baliza a querer pôr o João Mário na ordem e a querer diminuí-lo. Perin, lembremos que esteve para ser contratado pelo Benfica. Antes do Vlaco Dimos ter sido contratado, foi Bruno Lage quem quis o Matteo Perin, que chegou a fazer exames médicos na Luz, que teve um pré-acordo assinado com Bruno Lage, mas que não passou nos testes. E agora é o guarda-redes dos Juventus. Portanto, se este rapaz tivesse passado nos testes, Matteo Perin provavelmente teria sido o nosso guarda-redes. É uma hipótese, gosto de levantar. Mas, mais do que as hipóteses, é a realidade. É António Silva a fazer um jogo impressionante. Ele deu uma masterclass de defesa. Aquele miúdo não só cortava as bolas, como também fazia jogar a equipa. Florentino esteve em todo o lado, foi um polvo, uma aranha, enredou por completo a equipa dos Juventus. João Mário, Rafa e Neres lançaram a equipa para o ataque, e o nosso Gonçalo esteve muito, muito, muito bem, lutando contra os centrais italianos, pressionando-os, mudando sempre de posição. Ele não é um Pinheiro, ele não é um avançado fixo na área, não é? Ele corre muito, ele tenta jogar sempre com os companheiros, encontrar espaços na grande área, e foi assim que ele conseguiu o penalti, não é? Depois o Benfica entra numa segunda parte portentosa, uma segunda parte em que dominou por completo os Juventus, não tendo feito nenhuma substituição. Note-se depois, Allegri fez as suas substituições, mas mesmo assim o Benfica percebeu o que é que a Allegri queria fazer e acabou por ter uma vitória que foi inesperada, de facto. Nós temíamos por aquilo que a Juventus é, pelo poderio daquela equipa, mas também pelo facto da Juventus ter também um lado negro, digamos assim, de conseguir resultados por meios, por vezes, um pouco mais ínfios. Mas não foi nada disso que aconteceu. O Benfica bateu o maior clube italiano, o clube com mais títulos de Itália, que não mais títulos europeus, mas sim aquele que é considerado pelos rankings da FIFA e da UEFA como o clube número 1 de Itália, o clube com mais adeptos em toda a Itália, e fez um resultado magnífico que o deixa a par do Paris Saint-Germain, à frente do grupo, e com perspectivas muito boas para os futuros jogos com Paris Saint-Germain e com os Juventus em casa. Nuno, já vamos, o Pedro já se adiantou, mas já lá vamos. Em relação às individualidades, ou a algumas individualidades, até porque eu tenho a destacar um momento do jogo, um momento particular no jogo, mas eu já o vou fazer, já lá vou. Nuno, mas eu queria saber a tua ideia deste jogo em que só deu, acho que se pode dizer que o Benfica deu um chocolate na Juventus. Sim, principalmente na segunda parte, o Benfica foi muito superior às Juventus. Um,
terá sido de alguma forma, ainda apesar daquilo que se diz a posteriori da pior Juventus dos últimos não sei quantos anos, cada um mete-lhe a etiqueta que quer, uns dizem 15, outros dizem 40, outros dizem, enfim, outras datas, não, não dou grande relevância à coisa, mas sim com alguma surpresa e até minha, devo dizer, o Benfica na segunda parte foi muito, muito superior à Juventus. Um, Pegando um bocadinho aqui nas individualidades e voltando um bocadinho ao tema atrás da pior Juventus dos últimos não sei quantos anos, a mim apraz-me saber que quando o Benfica se apresenta em Turim com o António Silva com 18 anos, o Florentino com 21, o Enzo com 21, o Gonçalo Ramos com 20, e toda a gente é unânime em dizer que a Juventus de Vlahovic, Kostic, Perin, Bonucci, Di Maria, etc., Danilo, que não chega para este Benfica, porque está há 40 anos, ou é a pior Juventus dos últimos 40 anos, a mim dá-me um certo gozo ver que os miúdos que nós apresentamos com 18, 19 e 20 anos já são considerados capazes de se poderem bater com as melhores equipas da Europa. Mas pronto, voltámos a não ter um teste ainda a sério. Voltámos a jogar com uma equipa fraca. Não tivemos sorte ainda de jogar contra os Chaves, que aí sim iríamos ver do que é que são feitas as grandes equipas. Por sorte, já jogámos contra o Boa Vista e tivemos muita sorte em ter conseguido passar só com 3-0. Enfim, os nossos testes fáceis sucedem-se, os testes difíceis dos outros também. Esperemos que as coisas continuem assim, a apanharmos os piores boavistas dos últimos 70 anos e os piores desportivos de Chaves dos últimos 100 anos e por aí adiante. Devemos fazer um bocadinho como tem feito a direção, e eu fui um pouco crítico, ou se calhar não tão crítico, mas um pouco expectante relativamente à direção, mas devemos fazer um pouco como a direção, que é falar menos, concentrar-nos apenas no Sport Lisboa e Benfica, e ir passando devagarinho, e ao fim da sétima jornada estarmos completamente isolados, apenas com vitórias, tanto a nível nacional como a nível internacional, e fazendo o nosso caminho, só isso. Bom, agora sim, vamos entrar no capítulo das individualidades, e eu por norma não o costumo fazer, mas desta vez vou meter a minha colherada e vou dizer o seguinte: coitado, com alguma pena que eu digo isto, obviamente, coitado do Di Maria, que entrou aos 60 e poucos minutos, acho eu, acho que foi para aí entre os 60 e os 66 minutos, agora não tenho bem presente, mas o Di Maria entrou depois do minuto 60, e mal sabia ele o que é que eu poderia esperar. O menino Florentino Luís secou só um dos melhores jogadores argentinos que passou pelo Benfica nos últimos tempos. Obviamente, o Di Maria já não tem a frescura física que tinha quando chegou ao Benfica, e aliás, é bom que as pessoas se lembrem, o Di Maria não chegou ao Benfica na época de 2009-2010 com o Jorge Jesus. O Di Maria chegou, creio que 2 épocas antes, se não estou em erro, 2 épocas e meia antes desse momento. Pelo menos uma época, porque é jogador que ainda joga com Kike Flores. Exato. Com Camacho. Exatamente. Porque exatamente. O Di Maria chega, creio que chega na época 2008, 9, 7, 8, acho eu. Chega na época de 2007, 2008, ainda chega a marcar num jogo da Taça UEFA contra uma equipa alemã, acho eu, ou o que é que foi. Por acaso tenho isso mais ou menos presente, mas enfim, passado todo este tempo, o Di Maria não deixou de ter qualidade, obviamente, mas o que eu quero realçar aqui é a capacidade de desarme, a capacidade de um rapaz de 21 anos
com uma capacidade de posicionamento tal que não lembra, aliás, que acho que não deve lembrar a nenhum benfiquista nos últimos tempos de ver um jogador com 21 anos ou a jogar naquela posição capaz de estar em todo lado. Ele está quase a fazer de central, joga ao lado do Enzo. Aliás, eu acho que deve ali haver um caso amoroso, entre aspas, deve haver ali um caso amoroso entre o Florentino Luís e o Enzo Fernandes, que aquilo varre tudo. Há ali uma química incrível entre aqueles dois. E Nuno, vou começar por ti. A Goal Point destacou, obviamente, destacou vários jogadores, mas eu vou pegar aqui em quatro jogadores. O menino António Silva, que eu vou pegar nos pontos principais que estão a amarelo. O menino António Silva, 18 anos. Eu vou repetir outra vez, 18 anos. Fez 13 passes longos, 8 foram certos. Fez 3 interseções, 8 alívios, 1 bloqueio de remate, 7 recuperações de posse de bola e ganhou em dois duelos aéreos, ganhou os 2. E mais, o menino António Silva disse em entrevista ao Play, ao Benfica Play: toda a gente sabe o historial que o Bonucci tem no futebol europeu. No futebol não se liga a nomes. O mais importante é defender o Benfica e isso foi o que tentei fazer. Nuno, o menino António Silva não é nenhum menino. Deve ter 34 anos, de certeza, com a maturidade com que ele joga. Bom, eu acho que é melhor irmos ao bilhete de identidade. Continua a mostrar toda uma seriedade e uma tranquilidade que não são normais, como é óbvio. Aquilo que seria normal era que o moço, frente à Juventus, a jogar em casa das Juventus para a Liga dos Campeões, tremesse, mais ainda quando o Benfica sofre um gol tão cedo no jogo. Mas uma vez mais mostrou, tal e qual como no Bessa, quando leva o cartão amarelo aos 7 minutos, que sabe bem o que é que tem que fazer em campo e sabe gerir os momentos do jogo. Faz uma belíssima exibição. Aliás, eu penso que a equipa no seu geral esteve muito bem e muito solidária. Os italianos dizem que esse é se calhar o maior trunfo do Benfica face às Juventus, é saber jogar como uma equipa, ao contrário das Juventus, que joga cada vez mais com as individualidades que demoram a resolver os problemas que a Juventus vai demonstrando. E são ciclos, acontecem em todas as equipas, mais cedo ou mais tarde. O Di Maria, eu sou sincero, o Di Maria entrou e eu ainda fiquei bastante impressionado porque os primeiros 10 minutos do Di Maria em campo foram uma dor de cabeça. Ele ainda com, penso eu, 34 que ele tem neste momento, as primeiras vezes que pega na bola, aquilo foi um problema para o Benfica, porque ela depois não lhe sai dos pés. Mas uma vez mais o Benfica conseguiu encontrar em equipa e começar a fechar os espaços e a deixar a Juventus com muitos poucos argumentos para chegar à nossa baliza, e bem pelo contrário, foi o Benfica que desperdiçou algumas ocasiões quase caricatas de golo. O próprio Alegre assume isso na sua conferência de imprensa. Quem viveu o jogo todo, no final, acaba por fazer um balanço de que o Benfica tem ganho por números 4-1, algo dentro desse género, não era em nada descabido. O Benfica apenas não foi superior à Juventus nos primeiros, eu diria, 15 minutos de jogo, porque depois todo o resto do jogo mostrou sempre ser superior. Neres, na primeira parte, não esteve muito ligado, mas na segunda parte diria que estava ligado, mas era a corrente.
Tal foi enfim, a carga ofensiva que meteu em cima do último reduto das Juventus. Faz uma excelente segunda parte, mas lá está, ajudado por um meio campo que o deixou à vontade para jogar, muito bem Enzo e muito bem Florentino, e muito bem também Otamendi, porque não dizê-lo, sempre como pronto socorro para qualquer eventualidade. E claro, António Silva, uma vez mais, mais que não fosse pela idade do menino, metido aqui no meio dos homens, ia saber dar conta do recado. Pedro, já te vou pedir também para comentar esta exibição do António Silva, mais uma exibição do António Silva. O Nuno estava a falar do Otamendi. O Otamendi, nos primeiros minutos, esteve assim um bocadinho afastado do jogo. Afastado não, esteve assim um bocadinho... não estava, parecia que não estava totalmente dentro do jogo, mas depois, à medida que o jogo foi decorrendo, parecia que foi ganhando fôlego. A destacar ainda o Rafa, que segundo a Goalpoint, dados estatísticos da Goalpoint, fez 4 remates, 2 enquadrados, 1 ao poste, fez 4 passos para finalização, 6 passos aproximativos, 6 conduções aproximativas, fez 14 passes aproximativos, aliás, recebeu 14 passes aproximativos e efetuou 3 desarmes. Ainda a destacar o David Neres, que fez um golo, rematou 4 vezes, 2 vezes enquadradas, 3 conduções em aproximação, 9 passes aproximativos recebidos, 3 desarmes, 4 bloqueios de passe ou cruzamento e ainda bloqueou um remate. Da equipa toda que jogou, aqui não está destacado o Florentino, que eu, não está destacado pela Goalpoint, mas eu próprio destaco o Florentino. Não sei, Pedro, que mais jogador quererás tu destacar deste jogo, onde, diria eu, toda a equipa, onde se pode dizer que não foi a Juventus que perdeu, mas sim o Benfica que ganhou? Completamente. Aliás, conforme o Nuno disse, se alguma narrativa houvesse quanto a testes difíceis, não é questão do Benfica ter ou não ter testes difíceis. O Benfica joga de tal maneira que tudo parece fácil, não é? As coisas saem bem. E saem bem como, por exemplo, naquele momento incrível em que o Neres vai à linha e finta 2 defesas das Juventus. Portanto, o Benfica é uma equipa que começa, para além da sua qualidade de jogo, do seu entrosamento, o jogo das Juventus foi muito importante, porque marca o momento em que o Benfica dissipa todas e quaisquer dúvidas, e o Benfica mostra ao mundo que está a acreditar em si próprio, acredita nos seus jogadores e acredita que pode ganhar contra todo e qualquer adversário. E isto não é por soberba, não é por arrogância, mas de facto nós vemos o Benfica a jogar, vemos a qualidade tremenda desta equipa, vemos a maneira como Neres, como Rafa fintam, brincam, como eles procuram um espaço, sabem onde está o seu jogador a desmarcar-se para fazerem exibições tremendas. O gol de Neres é o coroar também desse atrevimento, dessas fintas, portanto, dessas jogadas em que Neres deixou a cabeça em água à defesa italiana. Rafa que hoje, estando nós a gravar o programa, fez um enormíssimo manguito à seleção nacional para estar concentrado no Benfica. E Rafa, pela primeira vez, naquele jogo, mostrou uma coisa que muito se criticava. O Rafa é um grande jogador, mas a definição, a parte final das jogadas do Rafa, por vezes não eram as melhores. E Rafa, cada vez mais, está a sofrer esta pecha. E eu tenho para mim que os próximos jogos contra o Vitória, especialmente no jogo contra o Paris Saint-Germain, o Rafa é capaz de fazer os jogos da sua vida. Eu creio que nós vamos ter, nestes 2 jogos, um Rafa com uma forma incrível.
incrível e que vai dar duas grandes alegrias ao Benfica dentro desses jogos. Mas em Turim, Rafa de facto esteve muito bem. Foi uma pena aquele remate ao poste, não entrou, cheio de intenção, com uma técnica enorme. Perin ficou pregado a ver a bola a bater, não fez rigorosamente mais nada. E permitam-me também, dentro deste destaque das individualidades, salientar sempre o papel de João Mário. João Mário está um condutor do jogo pelo meio, como há muito, muito tempo não víamos no Benfica. O modo como João Mário interpreta o jogo, como lança a bola para a frente, assim como Florentino Luís, vocês vão notar que o João Mário parece não ter uma posição fixa no terreno, mas ele invariavelmente embica sempre para jogar pelo meio. Que era uma maneira como não víamos o Benfica jogar há muito, muito, muito tempo. Portanto, e finalmente o nosso Thomas Müller, também o nosso Gonçalo Ramos, que esteve muitíssimo bem em ter cavado aquele penalti, também fez a defesa em água. A defesa italiana, Bonucci andou sempre em cima de Gonçalo Ramos. E de facto, se assim não tivesse sido, o Benfica teria dado 4 ou 5 e não seria escândalo rigorosamente nenhum. E a partir daí, com isso, calaria de vez todas estas ideias de má fé de que o Benfica, até ao momento, não teve adversários difíceis. Não é questão do Benfica ter adversários fáceis ou difíceis, mas quando se joga muito bem, tudo de facto parece fácil, não é? E é isso que os invejosos e os maledicentes são incapazes de dizer do jogo e da qualidade de jogo que o Benfica produziu, mas que por estes dados que estamos aqui a ter na nossa conversa, por tudo isto que estamos a falar, o Benfica está uma máquina de jogar futebol e não precisa de passar em mais testes ou de provar rigorosamente nada a ninguém. O Benfica só tem que provar a si próprio, acreditar em si próprio e mostrar e fazer crer aos adeptos, para que os adeptos puxem pelo Benfica e em conjunção e harmonia tenhamos muitos, muitos, muitos momentos de alegria e de vitória. E eu nada. Nota-se realmente que a equipa transpira uma confiança diferente. Acho que se pode mesmo dizer esta palavra, transpira confiança, e isso mostra, e isso acaba por se ver, obviamente vê muito mais quem está no estádio, mas quem vê pela televisão e quem acompanha os jogos pela televisão também percebe esse mesmo transpirar, essas bolas, não, essas gotas de transpiração que sai da cara dos jogadores. Nota-se que estão a jogar de uma maneira diferente, nota-se ali aquilo que eu tenho lido muitas vezes nas redes sociais e não só, e mesmo ouvido noutros locais, seja em televisão, podcast, o que for, nota-se que o Benfica joga com alegria. Vê-se os jogadores a jogarem com alegria, porque muito provavelmente o treinador... Aliás, o treinador Roger Schmidt diz que o Benfica ganha... Não diz diretamente, mas indiretamente diz que o Benfica ganha à Juventus depois da segunda parte, aliás, depois da palestra depois da palestra que teve no balneário, em que ao que terá perguntado aos jogadores: vocês estão com coragem? Se estão com coragem, então vão lá para dentro. E parece que não foi nada tático nem nada, foi uma espécie de... Foi um Roger Schmidt psicólogo a dizer: meus amigos, vocês acreditam que são capazes de vencer a estes rapazes? Então vão mostrá-lo. E foi o que aconteceu. Vamos ter tempo para a semana de continuar a analisar um bocadinho mais estes números, porque são 13 jogos, 13 vitórias. São 6 jogos da Liga dos Campeões, 4 de qualificação, 2 de fase de grupos. São 7 jornadas do campeonato e o Benfica tem apenas 6 golos sofridos. Tem 1 na fase de grupos e tem apenas 2 sofridos
na qualificação. Portanto, o Benfica, ao todo, na Liga dos Campeões, tem 3 golos sofridos na Liga dos Campeões. 2 frente ao Midtjylland, um em casa e um fora, e tem um gol sofrido frente à Juventus, no passado jogo em que o Benfica ganhou por 2-1. Deixando a Liga dos Campeões de lado e passando e nestes últimos 10 minutos vamos falar sobre a esmagadora vitória do Benfica frente ao Marítimo, 5-0. O Benfica, o Roger Schmidt, apenas alterou um único homem e não foi o lateral direito. Foi o médio mais recuado. Não jogou Florentino Luís, jogou o norueguês Fredrik Aursnes. Pedro, vou começar por ti agora. O Benfica trocou uma unidade, mas parecia que não tinha feito alteração nenhuma, porque o Benfica continuou a jogar da mesma maneira, não conseguiu marcar nos primeiros não conseguiu marcar logo nos primeiros minutos, porque a equipa do Marítimo fechou-se basicamente, e o Benfica foi tentar de alguma maneira quebrar aquela barreira marítima e conseguiu desbravar terreno e entrar oceano dentro e fazer 5 golos. O primeiro na primeira parte e os restantes 4 no segundo tempo, com brilhantismo do Gonçalo Ramos a dar de calcanhar, com o David Neres a marcar em banana depois de uma recuperação de bola do Florentino Luís, e terminou com um golo à campeão do mundo do Julian Draxler. Pedro, o Benfica voltou a vencer, agora por 5-0, 13 jogos, 13 vitórias, 7º jogo no campeonato, 7ª vitória, 3 pontos, líder isolado, e como eu estava a dizer, e passando já à análise do jogo, começando precisamente por este dado, é que não jogou o Florentino, jogou o Aursnes, e com o passar do tempo ninguém ia perguntando pelo Florentino Luís. Todos nós lembramos de épocas passadas em que Sporting e Porto escorregavam e o Benfica nesses momentos escorregava também. Imaginemos que no lugar de Aursnes ou de Fredrik, eu ainda não consigo dizer bem o nome dele, peço desculpa. É o Frederico. Fred, o nosso viking, o nosso viking, que estava Julian Weigl, ok? Weigl, que foi um bom jogador no Benfica, mas que era um jogador medroso, um jogador que recuava, um jogador que gostava muito de jogar à frente dos centrais, portanto não resultaria nunca neste sistema, nem nunca resultaria numa equipa como esta é a equipa que o Benfica montou. Portanto, quer Enzo, quer o nosso Viking, estão e têm características que fazem deles 6 que desarmam muito bem. São muito intensos, estão em todo o lado, mas que pensam muito bem e antecipam, sabem, percebem como é que o adversário vai jogar, para onde é que um jogador está a querer desmarcar-se e as suas funções defensivas e de interpretação do jogo do adversário para o anular são fantásticas. Este foi o jogo também em que o Benfica aproveitou os escorregões, lá está, são testes difíceis que tiveram dos nossos adversários diretos. Eles é que têm testes difíceis, mas nós é que não. Há coisas do diabo. E gostaria também de salientar que isto foi também uma resposta fantástica do público do Estádio da Luz, às pessoas que vieram do Marítimo, que estiveram no Estádio da Luz tranquilamente com as suas camisolas, com os seus cascóis, e que não foram nem cuspidos, não foram agredidos, não foram provocados, assim como esses mesmos adeptos não provocaram ninguém. Mas isso depois serão contas de outro rosário. Mas destaco de facto o ambiente de alegria, o ambiente de ver meninos pequenininhos no Estádio da Luz, em festa com as suas famílias, com os seus pais, a assistirem a uma vitória em que o 13 não é o número do azar, mas é sim o número da sorte, e que deixou, graças a este 5-0
que o Benfica deu ao Marítimo, deixou destacado à frente do Campeonato Nacional. É isso mesmo. Nuno, também a tua ideia deste jogo entre o Benfica e o Marítimo, em que não jogou o Zé, jogou o António, que é como que quer dizer, não jogou o Auschwitz, não jogou o Florentino, jogou o Auschwitz, mas a equipa manteve-se estável do início ao fim. Obviamente que depois o Florentino acabaria por entrar para o lugar do Enzo e continuou o Benfica a jogar, entre aspas, na sua. Foi conseguindo levar a água ao seu moinho e conseguiu levá-la por 5 vezes. E no fim fica a sensação de que, além de que o Benfica poderia ter feito mais alguns gols e ainda falhou alguns, mas foi um Benfica demasiado forte, demasiado acutilante para um Marítimo em último lugar com 0 pontos. Até se poderia pensar que poderia ser um jogo tão complicado ou mais do que aquele que foi contra o Passos de Ferreira, mas os jogadores do Benfica apareceram frescos que nem o mal faz. Eu não tive a oportunidade de ver o jogo do Marítimo no estádio, e sou sincero, vi a primeira parte, enfim, espaçadamente, mas de encontro àquilo que diz o que dizia o Pedro, e que tu também já frisaste, a verdade é que eu acompanhei a primeira parte pela televisão, e a verdade é que eu não me dei conta da ausência do Florentino, o que é um bom sinal, como é óbvio. Para quem o substituiu, é um bom sinal. Na primeira parte, apercebi-me de algumas dificuldades do Benfica em atingir o último terço do Marítimo, mas depois toda a segunda parte foi uma segunda parte mais conseguida a nível atacante. O que também é um pouco normal, aumentando o Benfica o ritmo de jogo. Mas a primeira parte veio um bocadinho de encontro àquilo que eu estava à espera, que era um Marítimo que precisava desesperadamente de pontos e a dificultar ao máximo a tarefa do Benfica, e o Benfica com alguma dificuldade em encontrar, digamos, caminhos alternativos para chegar à baliza do Marítimo. Na segunda parte, um jogo já mais corrido, depois do gol do Rafa, a coisa, vamos dizer assim, descomplicou. E o Benfica continua na senda daquilo que tem vindo a fazer, muito pressionante, muito na procura da primeira bola, e a conseguir construir um resultado que já vinha a faltar aqui a nível do campeonato nacional, um resultado que demonstrasse a superioridade do plantel do Benfica face ao adversário. E demonstrou-se bem, ficou bem patente nas estatísticas. Eu não me lembro muito sinceramente de um único remate em que o Vlaco Dimos tenha que sequer ter intervido. Segundo dados da Goal Point, o Benfica fez 23 remates, 12 enquadrados, 46 ações na área adversária, 7 cantos, 88% de eficácia de passe, 73% de eficácia de passe vertical, 19 ações defensivas no meio-campo adversário, cometeu 15 faltas para apenas 5 do Marítimo e teve 72% de posse de bola para 28 apenas da equipa insular. Para a Goal Point, o melhor em campo foi o Rafa, com a pontuação mais alta, 8.4, um gol marcado, 4 remates, 3 enquadrados, uma assistência, 2 passos para finalização, 4 dribles, 3 eficazes, 12 passos aproximativos recebidos e 3 ações defensivas no meio campo adversário. Mas, Nuno, o homem do jogo, considerado, neste caso pelos adeptos, porque quando o jogo é feito na Luz, o homem do jogo os adeptos podem votar no homem do jogo. Eu ia te pedir para tu dizeres qual é que para ti foi o
homem do jogo, o melhor em campo, sendo que às vezes estes dois pode parecer que são os dois a mesma coisa, mas não são. Às vezes há um jogador que é o melhor em campo e há outro que foi o homem do jogo. A meu ver, o homem do jogo foi o Gonçalo Ramos porque faz 2 golos, mas o melhor em campo foi outro. Mas isso deixo com vocês. Assim, eu penso que é normal o Rafa continuar a ser considerado o jogador mais preponderante do jogo do Benfica, porque continua a ser a peça mais desequilibradora do Benfica, na minha opinião. A velocidade como arma tem resultado sempre digamos que em maior perigosidade para a área adversária. E Rafa tem sido o homem que carrega as jogadas de ataque do Benfica para o ataque. Aliás, na primeira parte do jogo, a meio da primeira parte, deu-se aquilo que já se vem vindo a revelar em muitos jogos do Benfica, especialmente aqui no Campeonato Nacional, que é o Rafa estar carregado de faltas, exatamente pela dificuldade que o adversário encontra em contrariar o jogo rápido de Rafa e geralmente em situações de contra-ataque em que obriga o adversário enfim, a ações mais contundentes, digamos assim, para o travarem. É sem dúvida, penso eu, que a peça mais desequilibrante do Benfica. Eu penso que ainda mais do que Neres. Neres tem estado particularmente bem nos últimos jogos, mas eu continuo também a achar que Rafa é a peça que mais desequilibra o jogo de ataque do Benfica, no sentido positivo da palavra de desequilíbrio, desequilibra a nosso favor no último terço. Tem sido, penso eu, preponderante. Pedro, eu não sei se queres juntar o homem do jogo e o melhor em campo no mesmo jogador, se queres separar, tanto é contigo. Sim, separo-os. Eu aí daria também a ideia do melhor em campo, mas de uma maneira um bocado mais subtil, a Enzo Fernandes. Enzo tem sido formidável na maneira, para além de varrer, a maneira como Enzo entrosa com o João Mário e como o Enzo lança a equipa para o ataque. Aquilo a que o chamam a verticalidade do jogo de Enzo Fernandes é absolutamente impressionante. Aliás, há aqui 2 figuras que neste Benfica têm sido de facto incríveis. Primeiro o menino António Silva e depois Enzo Fernandes, que fazem com que deste eixo tudo possa estar a brilhar. E é bom que Gonçalo Ramos tenha marcado mais 2 golos e que ele os continue a marcar também de um modo regular e numeroso, de modo a que, para além de nós termos o campeonato e a taça, também consigamos fazer a tríplice coroa e que Gonçalo Ramos consiga ser também o melhor marcador deste campeonato nacional. Muito bem, o tempo já está mesmo a esgotar-se, mas eu não, como já é hábito de resto nestes nossos encontros semanais, queria um vosso comentário assim, 1 minuto ou menos do que isso, para 5 taças ganhas pelas modalidades do Benfica, entre elas hóquei em patins e handball masculino, hóquei masculino e handball masculino, a conquista da supertaça de hóquei feminino, basquete feminino e handball feminino. Só faltou mesmo o basquetebol masculino vencer na final da supertaça o Sporting, mas ao todo são 5 supertaças conquistadas em muito pouco tempo. Pedro. Parabéns ao Benfica, parabéns ao Fernando Tavares das modalidades, um feito impressionante. E no meio disso tudo, eu destaco no intervalo a Joana Soeiro, que é giríssima, entrou a dançar. Ela é radiosa. Quem não a viu no estádio, ela ao vivo tem uma aura incrível, uma grande campeã.
giríssima, volto a dizer, mas acima de tudo, os meus parabéns às modalidades do Benfica e ao Fernando Tavares pelo modo como tem estado a organizar, articular e construir equipas vencedoras dentro deste setor, que é também e que faz parte do ADN Benfica, Benfica eclético, o Benfica das modalidades, o Benfica vencedor, o Benfica dos pavilhões cheios, que é isto que os adeptos também adoram ver. Parabéns, Sport Lisboa e Benfica. Nuno, só faltou mesmo a Supertaça de Basquetebol. Sim, são boas notícias para o Benfica, no seu geral, digamos assim. São boas notícias para as modalidades, sendo mais específico. E é sempre bom para o Benfica, porque o Benfica, em todas as modalidades onde participa, é seu dever competir para ganhar. Poderá não o fazer, poderá não vencer, mas terá que competir para ganhar. E nestas 5 ocasiões, os atletas do Benfica demonstraram isso mesmo, que cada vez que se entra em campo é para ganhar. Parabéns, parabéns à direção, parabéns às modalidades. Um muito obrigado deste sócio que fica sempre contente com as vitórias do clube. Não quero perder a oportunidade neste minuto final que nos deste, Francisco, apenas para realçar que, tal como na semana passada já o tínhamos referido, esta semana voltou a verificar-se um episódio bastante triste em mais um estádio de futebol. Desta vez, a vítima, ou as vítimas foram adeptos de clubes rivais nossos, mas isso não invalida que nós aqui não deixemos passar em branco e não repudiemos completamente. E as mesmas palavras que utilizámos nessa semana, penso eu que se impõem também neste episódio triste que, a ver, vamos, parece que as autoridades querem finalmente tomar conta destes acontecimentos. Penso que já vão um bocadinho tarde, vão tentar limpar a face, mas antes tarde do que nunca, digo eu. Pedro, alguma coisa a acrescentar? Faço minhas as palavras do Nuno. Nós assistimos ao episódio lamentável do pai e da filha no jogo de Estoril, que saíram sob uma chuva de insultos e de cuspidelas, mas que, ao que parece, nós não sabemos isto, mas o Estoril Praia emitiu um comunicado dizendo que existem provas e gravações do pai que, estando na presença da filha, foi ele quem começou a criticar a claque do Estoril, ou a injuriar a claque do Estoril. Atenção, não estou com isto a defender o ato, estou só a dizer que devemos ouvir as duas partes, mas devemos condenar a violência, assim como também devemos condenar o apedrejamento feito ao carro do Sérgio Conceição com a família dele lá dentro. Também é de condenar. Mas lembremos, acima de tudo, também, que todas as pessoas que ao longo destes anos causaram, provocaram, incentivaram a violência, o ódio, as invasões em campo, as mentiras nas bancadas, as ameaças a árbitro, o comportamento arruaceiro, o terem deixado adversários de mão estendida, stewards a agredirem jogadores de equipas adversárias. Portanto, há um clima de violência no futebol português, há um clima de arruaça, há um clima de má criação que não é nada bom para a indústria do futebol e que deve ser eliminada, erradicada e corrigida o mais depressa possível. E eu termino só dizendo, a pessoa menos culpada no meio disto tudo é a criança. Do 45 minutos à Benfica é tudo, para a semana a mais, para a semana vamos, enfim, não havendo jogos para analisar, obviamente, mas continua a haver números e os números do Benfica até agora são impressionantes, diria eu. O Benfica já vai com 13 jogos, pouco mais de 30 golos marcados, se não mesmo 30 golos marcados, tem apenas 6 feridos e tem 13 jogos
13 vitórias. Impressionante. E se calhar muita gente agora, e se calhar alguns benfiquistas também, estarão à espera e estarão a fazer a pergunta: quando é que há o primeiro deslize? Eu até diria que o Benfica é um eterno, como é que era? É um eterno, agora não me está a vir a palavra à cabeça, mas é um eterno desconfiado, quase. Bom, o programa desta semana fica por aqui. Para a semana a mais, 45 minutos à Benfica, vamos continuar a analisar esta senda de vitórias, e já são 13, repito, são 13 vitórias, e há muito e ainda há algumas coisas para falar, portanto vamos fazer o balanço destes primeiros 13 jogos do Benfica, desde 2 de agosto a 18 de setembro, que o Benfica não parou e sempre a jogar, de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias. Fiquem bem, até para a semana.